Hoje, 7 de dezembro. Vamos comentar um pouquinho mais sobre o livro que eu coloquei ontem. E vocês podem, inclusive, visualizar na internet que esse livro já está disponibilizado. Quando eu comentei de Alexander Ostoviets, O Moedor de Pobres, deixava muito forte esse livro. Porque eu insisto um pouco mais em comentar com O Moedor de Pobres. Esse livro, eu resumi ontem, mas ele detalha um sistema que no Brasil privilegia sempre os mais ricos nas três esferas dos poderes da República e deixa as pessoas mais pobres e necessitadas numa situação de penúria. Mas por que isso ocorre? Ocorre pela ganância. Isso ocorre porque a corrupção ainda é o objeto de desejo número 1 da maioria dos poderosos. Isso ocorre porque a maioria dos políticos incrustados nos três poderes da República também tem como objetivo número 1 a corrupção. Que Deus nos livre dessas potestades que tanto tem atrasado o Brasil. Como nós estamos falando aqui dos macros problemas que envolvem a humanidade, no mundo hoje está totalmente, nós vamos ver um período não só da crise sanitária, mas aumentou a pobreza e a fome. Dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, quase 1 bilhão passa fome, inclusive no Brasil, que já tem 40 milhões de pessoas na linha de pobreza, é quase uma população igualzinha à Argentina. Pasme. E do outro, o oposto, tem 45 milhões, que é as pessoas que têm os melhores empregos, mais privilegiados nos três países da República, que esses sim, esses trataram os mais pobres. Mas como esse livro eu falei que é de muita importância, porque eu já nunca tinha entendido, porque O Moedor de Pobres me chamou muita atenção. Mas tudo tem a ver com o que nós ocorremos hoje, que Brasília, parte de Brasília parece que é um hospício. As pessoas são insensíveis, alguns são sociopatas. Por quê? Eu vou fazer aqui uma analogia dentro das matérias que eu escrevi. Lá no início do governo Bolsonaro, eu disse o seguinte, que a Previdência Social não deveria ser a prioridade número 1, e sim o pacote de crime e corrupção que era do Sérgio Moro, que foi exatamente o mote que deu para o Bolsonaro a sua eleição, porque ele foi eleito exatamente nessa pauta, o combate ao crime e à corrupção, que incluía menor idade penal. Ele falava de tudo que aquilo que até hoje a população carece e necessita. Mas o Brasil está assim, mas houve premonições, pessoas como aqui, mas está dentro do modelo de voltar sempre para o poder do moedor de pobres. Lá no término do regime militar, olha o que ele pontuou, Ernesto Quadros, se é a vontade do povo brasileiro, eu promoverei a abertura política no Brasil. Mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade do regime militar, pois muitos desses que ele lidera o fim do regime não estão visando o bem do povo, mas sim seus próprios interesses. Acertou em cheio. Fechado. Ernesto Gás, essa postagem aqui, se ele tivesse avançado mais, um pouquinho de mais coragem, dizia, não vou fazer dessa forma, eu vou excluir todos aqueles que fizeram um estrago muito grande, porque o regime militar só existiu, como fala assim, porque teve praticamente foram os terroristas brasileiros, que agora tem o filho Marighella aí, que foi uma decepção, né, de bilheteria. Lula, o filho do Brasil, foi uma decepção. Por que nós falamos assim? Porque se o Gás tivesse feito uma abertura e tivesse excluído, como ele disse, essas pessoas que só visam seu interesse próprio, o Brasil estaria melhor e não teria o moedor de pobres. Mas o moedor de pobres se encontra em todos os estados, em todo o município. A exemplo de Roraima hoje, a CPI da CESAL já visualizou mais de 80 milhões de reais de desvio da CESAL. E agora o Leocádio pediu exoneração do cargo da CESAL, já são 10 secretários de saúde. O primeiro já denunciou, quando ele disse, olha, eu vou sair daqui que é que eu não mando de nada, quem manda é deputados estaduais, federais e senadores.
Para que nós concluímos, o Brasil deu errado por quê? Por uma boa vontade. A elite das elites atrapalha tudo. Olha, 2 dias antes de sair da presidência da República, o que disse o juiz, na época Sérgio Moro, a ministra da Justiça: determinei à Polícia Federal a abertura de investigações para apurar de forma implacável qualquer desvio de verba federal destinada ao combate ao novo coronavírus, em qualquer lugar que isso ocorra. Trabalharemos junto com a CGU. Essas postagens aqui, esse trabalho, se ele continuasse, hoje, os quase 100 bilhões que saíram para municípios e estados para combate ao Covid não se transformado em respiradores que nunca chegaram a chegar nos hospitais, e etc. Tudo aquilo que nós conhecemos. Para ser objetivo nesse vídeo, quando a gente pensa que tudo já viu no Brasil, acontece mais. O que disse aqui? Ministro do STJ anula a condenação de Antônio Palocci na Lava Jato. Ministro Jesuíno Rossato argumentou que a decisão cabe à Justiça Eleitoral e não à Justiça Federal, de qual o ex-juiz Sérgio Moro fazia parte. Palocci, em delação premiada, confessou ter desviado milhões da Petrobras, mas o STJ cancelou a condenação. Aqui o cara fez um comentário, que eu vou pedir com o maior respeito, que é muito forte. Nosso judiciário conseguiu a proeza de anular a sentença de um réu confesso. Aí, coisas que só acontecem no Brasil. Com aqui eu concluo essa mensagem, pedindo a Deus que abençoe o Brasil, e que no tempo breve não tenha falado desse livro, porque vocês vão ter a oportunidade de ler, isso aqui é muito chocante. E que nós possamos destruir o moedor de pobres que estão despraiados em todo o Brasil. Por que existe o moedor de pobre? Pela ganância. Isso existe por quê? Porque no Brasil nós temos ainda um modelo carcomido que não funciona. Nós temos que fazer uma renovação, primeiro espiritual e depois de caráter e de moralidade. Muito obrigado.